Vamos lá. Força dos ácidos. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona, como é que a gente determina a força de um ácido. Então, o que significa um ácido ser mais forte do que o outro? Significa que ele se ioniza mais em água. E quando ele se ioniza em água, ele libera íons H3 ou mais. Eu vou falar em íons H+, que nesse caso fica mais fácil. Mas lembrando que o H+ está sempre rodeado por moléculas de água, tá? Então, H+ é o íon proveniente da ionização de um ácido. Então, todo ácido, quando colocado em água, produz íons. Um deles é o H+. Quanto mais H+ for produzido numa solução, mais forte vai ser o ácido. Inclusive, a concentração, a quantidade desse H+ é que a gente, pela quantidade de H+, é que a gente determina o pH de uma solução. O pH é determinado pela concentração desse H+, cujo cálculo a gente vai ver só no terceiro ano. Então, quanto mais íons H+ eu tiver na solução, claro que eu vou ter o ânion também, sulfato, nitrato, cloreto, eu vou ter todos os ânions, mas o cátion da ionização de um ácido é sempre H+, H3 ou mais. Então, quanto mais H+ eu tiver, mais forte vai ser o ácido. Mas na prática, como é que eu vou ver isso, né? Eu posso calcular a concentração desse H+, colocar lá na formulinha, calcular o pH. Mas quando a gente olha uma fórmula, tem uma maneira da gente determinar se o ácido é forte ou fraco? Sim. E aí é meio que regrinha, que eu sugiro que vocês coloquem isso no caderno, separadinho, para quando tiver avaliação vocês poderem consultar. Até o terceiro ano vocês vão saber. Então, lembrando que hidrácidos são os ácidos que contêm apenas hidrogênio e um não metal, certo? E os oxiácidos? Oxiácidos são todos os ácidos onde eu tenho H, não metal e O, tá? Dos hidrácidos, então, deixa eu mudar a cor aqui, que não tá indo. Aqui não. Então, dos hidrácidos, quem são os fortes? Então, os fortes são da coluna 7A, exceto flúor. Então, quem são os fortes? O HCl, que é da coluna 7A, o cloro, o HBr e o HI, tá? Só esses são os fortes, que é da coluna 7A. Quem são, então, considerados os ácidos fracos? Então, é o resto. Opa, resto. Que resto seria? HF, H2S, HCN. Tá? Uma dica já, todo ácido que contém carbono é fraco. Não interessa, não tem que fazer conta, não tem que fazer nada, não tem que ver. Se um ácido tiver carbono, ele é considerado fraco. Então, aqui fica meio que tranquilo, né? Eu tenho aqui os ácidos fortes e os ácidos fracos, ok? Então, os ácidos fortes são aqueles da coluna 7A. Agora, e oxiácido? Oxiácido é um pouquinho mais complexo. Na fórmula, né? A gente sabe que quanto mais forte, quanto mais íons tiver, quanto maior for o grau de ionização, que a gente chama, quanto mais ionizado o ácido estiver. Mas como eu vejo isso na fórmula? Na fórmula, gente, tem uma regrinha onde vocês vão fazer a diferença de O menos H. Então, olha só, se eu tenho HNO3, o que eu vou fazer? Qual é o número de O? 3 menos 1, porque o H é 1, certo? Essa diferença vai dar 2. Se eu tiver H2SO4, ácido sulfúrico, eu vou pegar aqui e vou fazer 4 menos 2, deu 2. E se eu tiver HClO4, eu vou fazer 4 menos 1, que dá 3, 1 daqui. E se eu tiver H3PO4, eu vou fazer 4 menos 3, que dá 1, 4 do O e 3 do H. E aí, eu vou consultar uma tabelinha. Se essa diferença de O menos H der 3, 2, 1 e 0,
der 3, o ácido, não sei se vai ficar embaixo do vídeo aí, é muito forte. Se a diferença der 2, ele é considerado forte. Se der 1, ele é considerado moderado. E se der 0, ele é considerado fraco. Mas se tiver que escolher, aqui eu ponho como os 2 primeiros fortes, tá? 3 e 2, e 1 e 0 fraco. Então, vamos voltar nos ácidos que a gente acabou de calcular aí a diferença de O menos H. A diferença do ácido nítrico é 2, então ele será um ácido forte. A diferença aqui deu 2, então este será um ácido forte. A diferença aqui deu 3, então o ácido perclórico é um ácido forte. Na realidade, ele é muito forte, tá? E o H3PO4 deu 1. Deu 1, então ele é um ácido moderado. Mas eu posso dizer até que ele é considerado fraco. Se eu pegar, por exemplo, HClO, que é o ácido hipocloroso que tem na água sanitária, tá? Eu faço 1 menos 1, né? Então, a diferença aqui vai dar 0. Se ele dá 0, é um ácido fraco. Tá bem, gente? Então, eu vou passar uns exercicinhos para que vocês façam avaliem se o ácido em questão é forte ou fraco, tá? Então, só lembrando que a força dos ácidos, a gente também analisa pela produção de íons H+. Na realidade, esses íons H+, são os íons H3O+, porque lembrando que o H+ não pode ficar sozinho, ele se junta com a A, tá bem? Então, por enquanto é só. Gravem, passem tudo pro caderno, façam essa tabelinha bonitinha, caprichadinha, beleza? Beijo!